na década de 60, aí o pessoal, é uma pergunta que o pessoal faz. Cara, foi lá, por que não volta de novo na Lua? Fazer lá, o quê? os caras esqueceram? Cara, eles não esqueceram, não, cara. É que lá tinha um objetivo certo que era, cara, eu tenho que mostrar ou a Rússia ou a União Soviética mostrar superioridade intelectual, econômica e política. Isso. Tecnológico. Era o lance assim, a gente vai vencer o comunismo chegando lá. Exatamente. Era mostrar quem que era o melhor, quem que era o maior. Pra quem não lembra, a Rússia tava na frente, né, cara? A União Soviética, ela sempre esteve na frente. Ela mandou o primeiro, tanto vai fazer aniversário, segunda-feira, 12 de abril, vai fazer 60 anos do Yuri Gagarin. Porra. 12 de abril de 61, né, que ele foi pro espaço. Ela mandou o primeiro satélite, o Sputnik, mandou o primeiro homem. A Laika. Mandou o primeiro ser vivo. Depois foi a Laika? Foi a Laika. Depois mandou e o primeiro. E ela ficou lá? Cara, a história não, a Laika morreu, né? A Laika morreu. Coitada da Laika, cara. Tem... O Blusão tá comemorando aí, né? A União Soviética, ela tinha, cara, uma série de cachorros ali que faziam parte do programa espacial dela. Mas por que cachorro e não macaco, por exemplo? Cara, foi. Porque a gente vê em filme macaco, né? Então, no lado americano, eles colocavam o chimpanzé, o Ham. O Ham foi um que foi, né? Tanto que até nesse seriado novo aí, Os Eleitos aí, que o pessoal tá vendo, tem lá a historinha do Ham. Eu não vi ainda esse. É, muito legal. É parecido com o filme Os Eleitos, que antes? É parecido, mas é mais detalhado, porque são vários episódios. Pô, aquele filme Os Eleitos foi muito legal, cara. Era os caras, piloto de caça, foram os primeiros astronautas, cara. Do programa Mercury. John Glenn, Alan Shepard, os primeiros americanos aí pro espaço. E a história é essa também? É. Pô, só que os Estados Unidos colocou um macaquinho antes, que foi o Ham. O foguete explodiu. Só que o macaquinho sobreviveu, cara. Você tá brincando? É, deu um problema lá na cápsula e tal, e o pessoal pensou que o macaquinho tinha morrido, tanto que o cara chega pro outro e fala assim, cara, do que você tá rindo? Ele fala assim, do que você tá rindo? Cara, o macaco sobreviveu, cara. O macaco assim, aqui pra você. É o Ham, a famosa, a historinha do Ham, famosa, cara. Isso depois da Laika. Ou na mesma época, mais ou menos? Foi tudo ali na mesma época, ali no começo da década de 60, 61. Os caras começaram, mas a Laika foi antes, né? O Sputnik foi antes, a Laika foi antes. Do Gagarin pra os caras colocarem o americano foi na Lua? 8 anos. Gagarin foi em 1961 e o Tem aquele discurso famoso do Kennedy, né, cara? Aquele discurso é de arrepiar, hein, velho? Até o final que ele fala, até o final da década, nós a gente vai colocar pisar e voltar o cara com não é porque qualquer que ele fala, não é porque é fácil. É porque não é porque é fácil, mas é porque a gente quer, pode, a gente pode. É um negócio assim. Mano, é de arrepiar aquele negócio, né, cara? Então, porque eles chamavam no lance patriótico, eles chamavam nisso aí. Eles chamavam nisso. O lance do hoje em dia já não pega mais isso. Hoje em dia, cara, por que você vai pra Lua? Porque eu quero ser melhor que a China, não, cara. Eu quero segurança na minha casa, eu quero um novo DVD. Exatamente. Um novo, sei lá, uma televisão nova. É outro papo hoje. Mas hoje tem um papo, pelo menos tem um papo científico hoje. Então eles vão voltar pra Lua agora, em 2024. Tem o que a gente chama de espaço profundo, que é a Lua. A Lua é muito longe. 400 mil quilômetros. Então, a NASA, o que ela quer? Ela quer que essas empresas aí cuidem da órbita baixa, ou seja, levar carga e tripulação, e ela cuida de coisa que é mais longe. Então, essa que é a ideia, o plano dela é esse aí, na verdade. E essa órbita baixa é para colocar satélite e até para colocar satélite, para colocar estação espacial, essas coisas, isso aí. Uma dúvida que eu fico pensando é o seguinte, cara, vai chegar um ponto que tem tanto satélite, eles não vão começar a bater um no outro? Já bate. Já bate? E aí? Já bate. Então, esse é um grande problema que a gente tem mesmo. Já tem estudos sérios aí sendo feitos em relação a isso aí. Que vai chegar um ponto que um vai bater um efeito de um bater no outro, bate no outro, bate no outro. Pode rolar isso aí. Eu assisti lá o Gravidade. Você assistiu Gravidade? Aquelas coisas que... Parafuso pode te matar, Bullock. Sandra Bullock. O parafuso tá ali a 27 mil quilômetros por hora, cara. É um tiro. Exatamente. Cara, imagina, você morto por um parafuso, que ridículo, cara. Não, mas essa órbita baixa aí, ela tá ficando... Os satélites funcionais, tudo bem. O problema são os lixos, o lixo espacial que a gente fala. Porque tem muito satélite aí que não funciona mais. Não funciona, ele só tá rodando... Só tá rodando ali. Só tá isso. Ele tá rodando meio que desgovernado, né? Ele não tem, você não tem mais controle. Errático, né? Então, às vezes, bate um pedaço no outro, aí reentra na atmosfera. Então já tá acontecendo isso, eu não tô viajando. Não, já tá.
Aí eles batem e caem na Terra. Alguns mas pode cair em cima de uma casa. Pô, assim, é difícil porque a maior parte da Terra é água, ainda bem, né? A superfície, né? Não, mas você tá sendo otimista. Mas pode. Ué, semana... Lembra do Skylab? Skylab. Pra quem não viveu isso, você viveu isso? Vi. Foi quando o Skylab? Foi. Lembra do Skylab? Que Claro. a galera ficava calculando, tinha não é rifa, prêmio pra quem acertasse onde cair. Caiu lá perto da Austrália, né? Caiu no mar, né? Caiu no mar. Porque era um satélite russo, né? Não, o Skylab, na verdade, era uma estação, né? Ele era grande. Estação? Era uma estaçãozinha espacial. Então era mais perigoso. Era grande. Caramba. E tem pedaços da estação que, por exemplo, tem um museu lá na Austrália que tem os pedaços lá e tudo, sabe? Porque tem pedaço que acabou que não queimou totalmente, entendeu? Porque aí você tem componente... A queimada na atmosfera. reentrada. Ué, semana retrasada, cara, um estágio do foguete do Elon Musk queimou na atmosfera. Ele meio que se perdeu de controle. Ele lançou o satélite, tudo normal. Só que o segundo estágio que a gente fala, que é o pedaço final lá, ficou meio girando, meio desgovernado e reentrou. O pessoal filmou em cima de Washington, em cima do Oregon, em cima de quê? E aí? Não, mas aí ele queimou inteirinho. Queimou inteiro. Queimou inteiro. Mas foi né? É isso aí. Cara, é perigoso isso. Mas aí tem o Japão, a Suíça, tem vários países que já tem programas, projetos para limpar a órbita abaixo da Terra. Você sabe de algum? Como seria tecnologicamente? É legal uma pra rede? caramba. Uma Então, rede? tem um que é uma rede, você joga uma rede, ela... Não, isso aí não. O que você faz? Tá um satélite Olha a ideia aqui. minha. Vem com Passar com a rede, vai né? com a rede, assim, pegando o satélite. Assim, ei, olha as ideias. A ideia é o seguinte, o Japão lança um satélite, ele detecta o lixo espacial, aí ele joga uma redinha no... Mas é isso que eu falei. Você Você deu risada quando eu falei da rede. Ele joga uma redinha. Quando joga a rede, o que vai acontecer? O satélite vai aumentar o peso dele ali. E aí ele vai começar a baixar a órbita dele. Quando baixar na órbita, ele vai começar... O arrasto da atmosfera vai ser maior. Aí ele vai até queimar. Tá. Isso é uma ideia. A outra ideia é ele joga tipo mas um esse dado. perdeu esse outro também. Perdeu. Mas aí eles vão fazer pra isso mesmo. Tá. Eles vão fazer pra isso. Tem outro que você joga tipo um dardo no satélite, puxa o satélite e os dois juntos ficam pesados. Não, eles já testaram isso. Já testaram? Já testei imagem, E cara. tipo um imã, que nem no Pica-Pau, uns imã grande que atrai. Esse aí foi lançado agora. Porra, pra ter essas ideias eu também tenho, velho. Lançar rede, imã, é tudo desenho do Pica-Pau. É tudo baseado no desenho do Pica-Pau. O imã foi lançado Falta só um agora. carinha lá com laço assim, eita! O imã eles lançaram. Cara, eu adoro ficar imaginando essas coisas. Qual que é o problema do imã? O imã é mais pro futuro, porque o satélite, quando você lançar, ele vai ter que ter uma placa. Para que aí, quando ele... Qual que é a ideia deles? Você lançou um satélite hoje já com essa placa. Daqui 5 anos, quando ele parar de funcionar, a plaquinha tá lá. Então você pode lançar o outro para grudar nele e aí cair. Os antigos não dá. Pensando nisso. Os novos já, mas os antigos não dá. Porque os antigos ninguém pensou na plaquinha do imã, né? Então eles estão lá. Mas aí o Japão tem essas ideias aí de dardo, de rede, tem várias... Cara, tem muita coisa, isso aí é um problema muito sério. A Agência Espacial Europeia, a ESA, ela todo ano faz uma reunião, uma conferência só para estudar coisa, porque eles sabem que uma hora vai lotar isso aí. E tá perigoso pros astronautas também, não tá? Também, é perigoso pra estação. Às vezes tem coisa que vai na direção da estação, e aí eles entram, tem coisa de emergência. É que nem tem no filme aumentado. Gravidade mesmo? Não, aquilo lá no Gravidade não pode acontecer, não. Aquilo lá não? Aquilo lá é exagerado, né? Tá. Mas é uma... Não, mas se um parafuso pegar na lataria lá do negócio... Não, aí sim. Se tiver um parafuso solto, ele tá a 27 mil km por hora, cara. Porque tá na órbita da Terra. É isso aí, na hora que bater. Mas a estação espacial, ela sofre pequenos pedaços de coisinha, pequenos micrometeoroides, que a gente chama, entendeu? Batem nela, batem... Mas volta e meia os caras têm que sair e consertar, que nem nos filmes, ou não precisa? Não. Mas, às vezes, o que tem aumentado muito são, tipo, alarmes de emergência. Aí os astronautas vão para as naves lá. Se der algum problema, eles despregam e voltam para a Terra. Volta para Terra. De emergência. E abandona lá. Isso nunca teve problema nenhum, mas os alarmes têm aumentado com o passar do tempo por conta disso, né? A órbita tá ficando... Mas você não consegue calcular que um parafuso vai bater, consegue? Não. Esse que é o grande problema. O problema do lixo espacial é esse. Porque o lixo espacial é esse negócio, tá ali, cara. Você não tem mais controle, você não sabe para onde que vai. Então tem os programas hoje que monitoram lixo espacial. Só tem telescópios aqui na Terra que estão apontados monitorando lixo espacial. Porque é um problema, sim. É um problema sério. A gente tá falando de quantos satélites rodando aí, mais ou menos? Cara, satélite funcional tem 5 mil.
aproximadamente, que funcionam. Sim. Esses aí tá beleza, a gente deixa eles aí quieto. Agora vai crescer bastante com os negócios do Starlink e tal. Agora, de lixo espacial, tem as estatísticas aí que tem uma casa de uns 25 mil pedaços de coisa aí pela órbita da Terra, entendeu? Cara, 25 mil. Fora os pedaços, né? Então, aí nesses 25 mil tem de vários tamanhos. Aí tem várias classificações que eles fazem. Tem desde parafuso até pedaço. Então já tá. Tem pedaço de tudo que é. Tem pedaço dessa mesa aqui rodando aí, cara. Por que dizem que o que matou os dinossauros foi Foi um asteroide. Ah, foi um asteroide? Foi. Achei que era um cometa. Foi um asteroide. Bateu lá em Chicxulub, no península de Yucatán, no México. Aquela bola grande que tem, que faz o contorno do Golfo do México lá? É ali mesmo. Aquele tamanho todo? Ele bateu ali, isso mesmo. Caramba. Tinha 20 quilômetros mais ou menos de tamanho, de diâmetro, né? Foi um asteroide gigantesco. 65 milhões de anos atrás. Eu vejo às vezes uns cálculos. Se um meteoro de, sei lá, 1 quilômetro, né? Pode já faz ter. Um estrago. Faz. Não sei quantas bombas nucleares. É isso mesmo? Porque aí vai depender de vários fatores, né? Vai depender da composição dele, vai depender de como que ele entrou, da velocidade que ele entrou. Como entrou? Em que sentido? Na atmosfera da Terra. Dependendo do porque depende do ângulo que ele entra, depende da velocidade que ele vem, depende da composição, porque dependendo da composição, ele pode se detonar, sobrar bem pouco dele. Se ele for metálico, por exemplo, aí ele vem com tudo e a atmosfera não desgasta ele tanto. Entendi. Então aí seria mais perigoso. Então tem essas contas aí. O pessoal faz, tipo, bater de 1 quilômetro, de tantos metros. Vai ter estragos que são locais, continentais e globais. Então, isso que eu ia perguntar. Além da porrada e de matar e destruir o que tá lá, por que tem um estrago tão grande a longa distância? Se ele for muito grande? Por quê? Então vamos pegar aí o do dinossauros, né? O que aconteceu? Antes dele bater primeiro, a água ali ele já secou aquela água. Por causa evapora. Por causa do calor é muito grande, né? O negócio vem muito rápido, o calor é muito grande. Então dá uma evaporada. Quando ele bateu, primeiro, criou tsunamis ali gigantescas, ondas gigantescas. Água para todo lado, em todas as direções. Isso. Tá. Ondas de dezenas de metros e para todo lado. Tá. Gerou muita poeira também. Quando isso aí teve a explosão, criou muita poeira. Mas poeira, tudo bem, ou não? Não, porque a poeira ela vai para a atmosfera. E quando ela vai para a atmosfera, ela tampa o sol. Entendeu? Quando ela tampa o sol, o que acontece? As plantas não crescem mais. Mas isso a gente tá falando de vários dias, vários meses? Isso, não, mas o efeito perdura bastante tempo. O efeito perdura. Então a água de tsunami levanta poeira. Levanta poeira, a poeira tampa o sol. Tampando o sol, as plantas não crescem. Sem planta, o dinossauro herbívoro já morre. Sem o dinossauro herbívoro, o carnívoro também já morre, entendeu? Mas ele bateu num período específico, tem um grupo de dinossauros ali que morreu, né? Aí foi uma grande extinção. Foi uma grande extinção em massa que teve a Terra. Foi nessa colisão. A terceira é considerada... Essa aí já foi uma quarta grande extinção, isso. Teve outra já há muitos milhões a mais. Essa aí foi a 65 milhões, foi a última grande extinção que a gente teve, né? Então, o que o pessoal faz a conta é o seguinte, pode bater um grande desse a qualquer momento, por isso que a gente está monitorando o céu. E, cara, e aí ferrou, não tem o que fazer. Então, mas aí o pessoal tá monitorando, por isso que tem esses telescópios pra isso. Os caras estão monitorando, a gente só vai saber que vai morrer. Né? Os caras monitoram. Velho, a gente vai morrer daqui 5 dias. Ainda bem que estamos monitorando. Não! Mas aí tinha uma pergunta que eu queria fazer sobre aquele que caiu na Rússia uns anos atrás. Chelyabinsk, 2013. O que aconteceu com ele? Ele foi uma surpresa, cara. Então, mesmo? Ninguém tava esperando? Como que não conseguiram? Por que não monitoraram? Por que não monitoraram? Porque, primeiro, ele veio da direção do Sol, cara. Como assim? Ele veio do Sol? Não do Sol, mas ele veio, quando você estava observando aqui, ele não caiu de noite. Ele caiu de dia. O Sol não deixava ver ele? Não deixava ver. Ele tava na direção do Sol. Então, ele foi uma surpresa. Mas é tão precário assim. Mas não dava pra ver, sei lá, dias antes e... Não dava. O Chelyabinsk... Tanto, cara, que depois do Chelyabinsk, esse lance de monitorar o céu e de o que nós vamos fazer, existe hoje um plano todo para isso. Ah, é? Existe um grupo que a gente chama de defesa planetária.
Ó. Tem o pessoal que trabalha com defesa planetária, que é o seguinte... Eu quero me alistar nesse negócio aí. Eles fazem até simulação. Sério? Sério. Pô, eu quero muito, cara. A simulação é assim, detectamos um grande asteroide que vai bater na Terra. O que nós vamos fazer? Então aí tem toda uma movimentação. Tá, mas quando detectam, quanto tempo a gente tem? Não, aí pode ser com hoje já meses? pode ser, hoje já pode ser com meses aí, tá. Aí daria para fazer um plano de alguma coisa. A NASA e a Agência Espacial Europeia, elas têm planos bem interessantes, cara, de mandar naves para uma delas dar um tiro no asteroide. E aí mudar ele um pouquinho. Tem um asteroide. Tá. É antiga. Mas o que acontece se der um tiro no asteroide? Então, ela, na verdade, é uma sonda que vai levar uma pequena sonda. E ela vai soltar essa sonda. Na hora que essa sonda bater no asteroide, isso pode mudar ele um pouquinho dá uma empurradinha. Dá uma empurradinha de nada. Essa empurradinha de nada vai ter... Porque o negócio é o seguinte, qual que é a ideia deles? Nós vamos identificar um asteroide que está lá no cinturão de asteroide. Quando a gente fizer a conta, esse cara vai bater com a Terra daqui, sei lá, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Então, beleza, vamos mandar a sonda para lá agora. Ela atira no asteroide. O efeito que ela vai causar durante esses 20 anos vai fazer com que ele desvie e não bata com a Terra. Porque se é um pouquinho lá, esse negócio vai aumentando. Isso, é o efeito que vem se acumulando e ele passa reto e vai embora. Boa. Então existe isso. A missão que chama-se DART, D-A-R-T. É de dar um tiro no asteroide, eles vão estudar isso para ver se vai acontecer. Porque a gente não sabe se vai acontecer. Eles vão mandar para um asteroide que eles escolheram lá, vão dar um tirinho nele para ver se ele muda mesmo. Mas se eles dão um tiro e aí vem pro planeta? Existe também essa discussão. Que legal! Que bacana! Não, mas isso aí é calculado, não tem problema não. Quem vai calcular isso? Quem que vai calcular? Mas, por exemplo, esse que caiu na Rússia... Caiu na Rússia, cara. Então, esse aí caiu na Rússia e ele meio que despertou um alarme. Então, por que nós não vimos? Ele era grande, cara. Ele era grande. Então, o que aconteceu com ele foi o seguinte, ele caiu e na hora que ele estava na atmosfera da Terra ainda, ele explodiu na atmosfera da Terra. Ele não explodiu quando bateu? Ele explodiu na atmosfera. E a onda... não morreu ninguém, tá? Nesse aí... Mas a onda de choque dele quebrou um monte de vidro. Muita gente se machucou. Milhares de pessoas se machucaram, porque quebrou vidro e tudo. Foi a onda de choque que ele explodiu na atmosfera. Caramba. E aí ele caiu no lago, lá em Chelyabinsk. Mas também teve uma explosão de luz também. Teve? Luminoso pra caramba. Tanto que de dia, no meio-dia, as câmeras filmando ele, cara. O rastro. Então acho que eu vi isso daí. 2013. Um negócio bonitão, assim. Isso, teve. E na Rússia, o que acontece? Todo mundo tem a câmera no carro. Então ele foi filmado de todo lado, né? De tudo que é ângulo. Aquilo lá foi legal demais. Só que aquilo lá despertou um alerta. Caramba, nós não vimos ele, cara. Por quê? Aí o pessoal começou a estudar e tal. Não, então nós temos que ter um sistema melhor para monitorar esses que vêm da direção do Sol, porque a gente tem uma região que a gente fica meio cego. É uma região de cegueira nossa, que a gente não consegue ver ali o que vem, mas pode vir um desses, e aí? Então ele já tem esses... É uma possibilidade real de um cometa, um asteroide se chocar com a Terra. Cara, nos próximos aí, bons 100, 200 anos, não. Nada vai bater assim, perigoso. E esse tipo de coisa? Da Rússia? Então, isso aí foi em 2013, né? De 2013 pra cá já evoluiu bastante, evoluiu bastante. Então a gente faz as contas. Quanto mais a gente descobrir, por isso que é legal de falar. Por que o pessoal fica estudando? Quanto mais a gente descobrir, melhor, cara. A gente já está mais coberto, então por isso que esses projetos todos aí são muito importantes. Os muito grandes, o que acontece? Os muito grandes já estão todos mapeados. Os que seriam, vamos dizer, desastre global, esses já estão mapeados. O tamanho é muito grande. Cara, aí é da centenas de metros. Pra cima. Esses aí já estão, beleza, a gente já tem mapeado. Os muito pequenininhos, não tem muito problema. Porque não causaria dano nenhum. Agora, o nosso objetivo hoje é estudar um tamanho intermediário, que são os mais difíceis, esses que tem tipo 15 metros, 20 metros, 30 metros, que se ele bater e se sobreviver, pode causar um dano local, alguma coisa assim, entendeu? Então a gente tem que... Os trabalhos são para monitorar um determinado tamanho de asteroide. Os muito grandes, tá tranquilo, cara. Eles são muito grandes, a gente consegue ver fácil, a gente consegue monitorar bem, calcular tudo bem. Só que um tamanho intermediário ali é o que pode causar um dano local.
Ele não causaria um dano global. Entendi. Mas se ele cai numa cidade, por exemplo, ele mata ali milhares de pessoas. A gente não quer isso. Uma cidade interior, ele acaba com a cidade. Dependendo do tamanho da cidade dele e tudo mais, pode acabar. Pô. Então a gente vai atrás desses. É esse tamanho aí é que preocupa os astrônomos. Por isso que eles estão desenvolvendo os instrumentos, a tecnologia, para monitorar esse tamanho. Mas esse tamanho não dá pra você dar uma encostada nele e jogar ele pra longe. Não, mas eles querem. Não, mas aí eles querem. Eles querem? Dá sim. Talvez seja até mais fácil, porque aí você pode dar uma encostadinha menor e já desvia e tudo. Então tem aquele negócio do filme dos caras pousarem. Não, aquele lá não existe, né? É do. Escavadores. Armagedon, né? Armagedon. Os caras vão atrás de escavadores, velho. Em vez de pegar aquele lá foi instalar uma bomba atômica, né? Dentro do. Não, eu acho que se fosse aqui no Brasil, os caras iam chamar youtuber. Pra galera fazer toda a cobertura. Não, vamos chamar youtuber. Fazer um vlog, né? Fazer um vlog. Chamar o Cossielo, o Everson Zóio. Não, tinha que chamar o Ninja. O Ninja aí, parceiro. Como que ele fala? E aí, meu truta? E aí, meu truta? Vamos explodir esse. Vai dar tudo certo nesse esquema. Certo, meu truta. Seria isso mesmo. Então é um lugar legal o Polo. E por que só 24? Por que não antes? Nunca fomos pro Polo antes. Então. Porque aí vem todo o lance, né, cara? É muita grana. É muita grana. Pra Lua ainda é caro? É muita grana. Projeto aí da NASA, cara, só o foguete da NASA, cada voo dele vai custar 2, 3 bilhões de dólares. Mas se não se reaproveitar o foguete já não melhorou essa... Então, mas quem reaproveita é o Elon Musk, né? É só a SpaceX que reaproveita, né? Então, pra ir pra Lua, assim, ele tá aí lutando, né, cara? O Elon Musk tá lutando também, o foguete dele tá aí, os Starships que a gente chama, né? Eu queria entender essa relação do Elon Musk com a NASA. Como que é essa relação? A NASA não faz mais nada... Ou ela terceiriza alguma parte? Como que é? O Elon Musk faz tudo e ela paga pra ele? Como que tá hoje em dia? Então, porque de repente eu quero entrar nessa parada. Eu quero trabalhar pra NASA. Tranquilo. Eu posso? Pode. Assim, hoje é meio complicado porque ela já tem os contratos, mas pode. Pode. O que acontece? Em 2011, a NASA aposentou os ônibus espaciais. Com o ônibus espacial não existe mais. O que é isso daqui que você trouxe? Aqui eu trouxe só pra você colocar aí no seu cenário uma luminariazinha de um ônibus espacial aí pra você. Cara, olha que bonito isso, hein? Olha. Você liga ela de LED ali, ó. Você põe ali depois pra dar uma iluminada. Esse é algum especial? Tá escrito o nome dessa Não, esse aí é um Discovery da vida. Qual que foi a que explodiu? A Challenger? Challenger e Columbia, né? Dois explodiram. Caramba. Por conta disso, né? Por conta de ter explodido, por conta de ser muito caro, isso aqui era muito caro, porque era muito combustível, né? Esse tanque laranja aqui era só combustível. Nossa, cara. Então eram bilhões que custava pra você lançar isso. Em 2011, a NASA falou, cara, vamos aposentar, não vai ter mais ônibus espacial. Foi um projeto que não... Não, foi legal. Foi legal? Lançou o Hubble, construiu a estação espacial, basicamente, né? Mas ele ficou... Mas começou a ficar muito caro e o lance de ter matado muita gente, né? Matou 14 astronautas, né? 7 em cada viagem. Isso aí pesa muito, né? Para um programa espacial, foi o programa espacial que mais matou gente, né? Você pensar bem, né? De um país que não é uma ditadura. Exatamente. Se é uma ditadura, fala, não morreu ninguém. Não, tá todo mundo bem. Tá tudo bem, é isso mesmo. Mas eu vi explodir. Não, era só um macaco lá dentro. Por aí. Caramba. Aí eles aposentaram, em 2011, o ônibus espacial. E a NASA falou o seguinte, vamos criar um programa comercial. Porque o objetivo da NASA, que o pessoal não entende muito bem... Até aqui era a NASA que bancava 100%. Isso aqui era a NASA. Tá. Isso aqui era a NASA. O ônibus espacial era da NASA. O programa Mercury foi da NASA, Gemini, Apollo, depois o ônibus espacial, tudo programa da NASA. Depois a NASA falou, quer saber, nós vamos ajudar... Eu quero fomentar a indústria aeroespacial nos Estados Unidos. Quero. Então eu vou criar um programa, por exemplo, para levar carga para a estação espacial, eu não preciso de um foguete tão grande, então eu acho que tem empresas aí que podem fazer isso para mim. Então ela começou a abrir para essas empresas. Então, quando ela soltou esse programa, ela ia fazer um programa de carga e um programa comercial de tripulação, que é levar astronauta para a estação espacial. Nesse momento aí, né, aliás, antes até, né, porque a SpaceX, na verdade, foi criada bem antes, né, 2004 ali e tal, que foi quando o Elon Musk criou. Em 2011, a NASA falou, cara, eu preciso das empresas. E o Elon Musk foi agora e falou, beleza, eu tenho... ele estava criando antes da NASA ter aventado essa possibilidade? Ele estava criando por conta própria. Isso, ele ia lançar satélite, né, cara? Ele ia lançar satélite, porque é o sonho dele, né, cara? O sonho dele é ir para Marte, na verdade, né? O sonho dele é ir para Marte.
E ele ia criar, era um negócio dele, ele ia lançar satélite, porque dá uma grana, cara. Entendeu? Dá uma grana, dá uma grana lançar satélite. E aí ele falou, cara, beleza, então eu vou lá, vou propor pra NASA pra lançar com o meu foguete. Ele tinha 4 foguetes só. 4 foguetes pra provar pra NASA que ele ia lançar. Os 3 primeiros explodiram. Mano, imagina o prejuízo que o cara teve. Os 3 primeiros explodiram. Aí ele só tinha um foguete. Se aquele foguete desse certo, a NASA fechava o contrato com ele. Ele foi lá e conseguiu. Lançou e deu certo. Imagina o toba do cara nesse último falando vai. E foi, e ele fechou. Aí a NASA fechou um contrato bilionário com ele. Tanto que o pessoal fica com essa... O pessoal zoa, né? Não, eu sou mais SpaceX do que a NASA e tal. Eu falei, cara, se não fosse a NASA, não existiria SpaceX. Porque a NASA foi lá e fechou um contrato bilionário com ele para ele fazer o foguete dele levar carga para a estação espacial. Porque os astronautas lá precisam receber comida, precisam receber oxigênio e tudo. E aí foi que ele entrou nessa. E agora começou a lançar também astronauta, né? Mas lançar astronauta para deixar na estação? Na estação, isso aí. Lançar astronauta para deixar na estação. Então ele fez isso, não só ele, né? Na carga, é ele e uma outra empresa americana chamada Northrop Grumman, que é famosa aí no campo da aviação e tudo mais. E na tripulação, é ele e a Boeing. Boeing de Boeing, avião? A Boeing, é. Só que tem a Boeing, tem um lado dela que é a aeroespacial. Pô, a Embraer podia ter uma parada dessa, né? Isso, então a Boeing, ela tá nisso também. Só que da Boeing deu alguns problemas e tal, não sei o quê. E tem todo um preconceito, né? O pessoal fala que a Boeing é queridinha do governo americano e tal. Essa? Então aí o Elon Musk fica... Tem umas brigas ali, né? Meio nas internas ali deles com isso. Mas então foi isso. Então a NASA, ela resolveu investir, fomentar o mercado. E deu muito certo, cara. Deu muito certo. Só que agora, para ir para a Lua, ela tá construindo o foguete dela. Ela mesmo? Ela tá. Por quê? Porque ela falou, ela quer fomentar, mas ela quer ter o foguete dela. O que é esse lado escuro da Lua? Tem um lado que sempre tá escuro? Tem. Não é que tá escuro, né? Na verdade, a gente chama de escuro. Até o pessoal nem gosta muito que fala de escuro, não, porque ele recebe luz, né? Então. O que acontece com a Lua? A Lua, ela é travada gravitacionalmente com a Terra. Ela não gira? Não tem rotação? Ela gira. Só que ela gasta 28 dias para girar em torno do seu eixo e 28 dias para dar a volta ao redor da Terra. A rotação é igual à translação. Imagina se a Terra gasta 365 dias para dar a volta do Sol. Imagina se a rotação da Terra fosse de 365 dias. A gente sempre ia ter um lado virado. Cara. Entendeu? Tem sempre um lado virado. Isso aí é coisa do demônio. É coisa, né? Pô, tem um lado que sempre, então, a gente não vê. Tem um lado que a gente não vê. A gente só vê uma face da Lua. Mas não é muita coincidência, não? Eu não tô querendo dar uma de teoria da conspiração, mas é uma coisa bem... Mas isso é hoje, né, cara? Porque aconteceu, quando formou a Lua, né? A Lua tava mais próxima, aí ela foi se afastando. Ela já teve mais próxima? Já teve. Ela se afasta a 3,8 centímetros por ano. Ela vai se afastando da gente. Você tá brincando. Vai ter uma época que a gente não vai ter mais Lua. Vai ter um pontinho cada vez menor. Pô, os nossos antepassados viam uma Lua muito maior, então... Não muito, né? Porque não é tantos anos assim. Metros? Chegou uns metros. Então é pouca coisa. Mas lá, dinossauros, por exemplo, o pessoal fala que se os dinossauros olhassem para a Lua poderia ser um pouco maior, entendeu? No céu. E vai chegar uma hora que ela vai desaparecer, vai sumir. E vai chegar uma hora que ela vai sair desse ponto aí, que ela não vai estar mais travada com a Terra. Sei. Aí a gente poderia até ver o outro lado. Mas hoje a gente vê, porque tem as sondas que já estão lá. A China tem uma sonda pousada lá. No lado. Cara, a China, velho. Eles estão fazendo umas paradas que a gente não sabe. Eles, de repente, já chegaram até no Marte e não estão contando pra nós. Eles divulgaram o que eles acharam já lá? Divulgam. O que eles põem e soltam as imagens todo dia. Mas acharam alguma coisa lá diferente? Não acharam nada diferente, não. Mas eles pousaram. A gente não chama de lado... Por que a gente não chama de lado escuro? Mas existe esse termo? Eu já ouvi falar. Existe. Esse termo ficou famoso com o Pink Floyd. O Pink Floyd deixou ele famoso, né? Então tem o pessoal que chama de lado escuro, tem o pessoal que chama de lado oculto da Lua. Que aí já fica um pouco mais... Isso. Né? Mas por que ele não é escuro? Quando a Lua tá cheia aqui pra gente, a Lua tá cheia. Quer dizer que o Sol tá pegando batendo chapado na face que a gente vê. Aí o outro lado tá de noite. Exatamente. Quando é a Lua nova,
o outro lado, que é o tal do lado escuro, tá recebendo a luz do sol. E a gente não, e o lado nosso... Se a gente tivesse uma navezinha lá, ia estar... Exatamente. Então não é lado escuro. Não é escuro. Não é escuro e nem oculto. É. Os americanos chamam de far side, que é o lado distante. Que também não é uma tradução. Quando você traduz, fica meio esquisito, entendeu? E eu até brinco lá com os astrônomos. E aí, como que a gente chama então, cara? Aí eu falei, ó, eu vou chamar de oculto e pronto, entendeu? Oculto. Lado oculto. Mas a gente tem imagens e tudo mais. Hoje já não é tão oculto assim. Mas é legal pra caramba. Aquela nave charuto lá, que é nave, se é asteroide. Teve um papo lá? Teve. Explica isso daí pro pessoal. Nem eu sei direito o que era. Era um formato estranho, né? Isso. Em 2017, descobriram um objeto que entrou aí no sistema solar. E quando você descobre, por exemplo, um asteroide, né? Você observa ele, qualquer telescópio, você vai lá e calcula a velocidade dele. Quando você calcula a velocidade, que é bem fácil de calcular, você sabe mais ou menos a órbita dele e fala, beleza, esse asteroide vem de uma região ali, ou do cinturão de asteroides, ou tal. Quando esse objeto passou, que eles calcularam, eles viram, cara, que a órbita dele mostrava que ele era de outro sistema planetário. É um objeto interestelar, que a gente chama. Caramba. Ou seja, ele nasceu numa outra estrela, que não é o Sol, foi expulso de lá de alguma maneira, veio viajando pelo universo e entrou no nosso sistema solar. Foi capturado? Não, ele não foi capturado não, porque a velocidade dele é muito grande. O Sol não pegou ele? Não pegou, ele vai embora. Vai embora. Caramba. E aí ele passou. Quando descobriram esse objeto, tem um telescópio hoje que ele só faz isso lá no Havaí, ele só fica tentando descobrir objetos aí, talvez até um que possa chocar com a Terra, né, vamos supor. Então ele fica vigiando o céu atrás desses objetos. Quando ele descobriu esse objeto aí, quando eles fizeram as imagens, os primeiros dados, ele não era um objeto, não era uma esfera, não era nem meio irregular, não. Ele tinha um formato dentro do charutão mesmo. Ele tem, tipo, 400 metros de comprimento por 100 de largura. Então ele é 4 vezes mais comprido do que ele é largo. Então, né, como se fosse mesmo. Deram o nome para ele de Oumuamua, que é um nome lá do Havaí, em homenagem e tal. E aí, cara, começa toda a confusão, né? Exatamente. Por exemplo... É uma nave ou não é? É uma nave. E aí? Aí tentaram procurar transmissores nesse objeto. Como que procura transmissor? Por telescópio? Por radiotelescópio. Tá. Radiotelescópio. Se tiver um transmissor de rádio ali, o radiotelescópio vai pegar o sinal dele. Tá. Então tentaram, não encontraram nada. Tentaram fazer várias... Aí começou... Começou, cara, um monte de ideia maluca, né? Que ele é, sim, é uma nave que veio mandada e tal, não sei o quê. O que aconteceu, cara? Um astrofísico muito famoso de Harvard, ou seja, o cara tem, né? Tem autoridade ali para falar. Chama Avi Loeb, o nome desse cara. Muito famoso mesmo. Ele, cara, defende que é uma nave alienígena. Baseado em quê? Que é uma nave, cara, ele tem lá as teorias dele, né, de acordo com o tamanho. Porque aconteceu com esse objeto foi o seguinte, ele passou pelo Sol e quando ele estava lá perto de Saturno, ele deu uma acelerada. Tipo um cometa. Cometa acontece isso. O cometa vem porque o cometa começa a perder os gases e tudo mais. Explosão. Vai expelindo aquilo ali e ele dá uma acelerada. Só que quando o objeto passou aqui perto da gente, a gente não viu nenhuma característica de cometa nele. Ele era um asteroide, ele é bem parecido com um asteroide. Como que lá perto ele pegou e acelerou? E outra, ele começou a girar também, meio esquisito, entendeu? E aí o cara falou, cara, essa aceleração aí, é lógico que é alguma propulsão que tem o objeto, entendeu? Porque o negócio é o seguinte, cara. Como a gente não tem uma explicação ainda definitiva para que é, por que ele acelerou, a gente não tem uma explicação definitiva. Ué, mas não pode ter pego a gravidade, alguma coisa de algum... Não, o pessoal hoje já... Porque existem algumas explicações. Pode ser que ele tenha uma camada de gelo em cima e ele foi perdendo esse gelo e deu uma acelerada. Pode ser que ele tenha pequenos pontos ali, gelo interno que foi escapando e ele deu uma acelerada. Existem várias hipóteses. E existe a hipótese também dele ser uma coisa alienígena. Só que o cara pegou essa hipótese dele ser algo alienígena e colocou na frente de todas as outras. Entendeu? Defende isso, escreveu um livro sobre isso. O livro dele acabou de sair até, não li ainda não, mas vou até comprar para ler. E ele defende, cara. E como ele é um astrofísico de Harvard, um cara super conceituado. E ele é super conceituado no meio. Não é qualquer um. Não é, cara. Caramba. Eu tive no canal do Marcelo Gleiser. Conhece o Marcelo Gleiser, né? Marcelo Gleiser é amigo do cara. Entendeu? Conhece o cara. E ele falou, cara, que o cara ele se perdeu aí, cara, nesse negócio.
subiu na cabeça dele, porque aí ele começou a ficar famoso, entendeu? Olha lá, o astrofísico de Harvard tem muita gente fala... que quer acreditar mesmo e aí pronto. E aí você pega um cara que é isso que eu tô falando, né? Tem autoridade, cara. Não é um Zé Mané que tá falando, é um cara lá que estuda. E ele defende alguma coisa, tem. Só que assim, cara, pode ser que até... na hora que você não sabe de nada, você lista todas as hipóteses. Você coloca essa aí também. Faz parte da ciência isso. Você não pode descartar não que pode pode descartar. ser uma nave espacial. Só que até chegar nessa aqui, todas as outras, cara, você tem que tirar elas com 100%. E os estudos que tem, o estudo mais recente que tem hoje é que muito provavelmente ele foi um pedaço de um planeta parecido com Plutão, só que num outro sistema. Aconteceu alguma coisa ali, esse planeta se arrebentou e esse pedaço desse planeta veio embora, foi lançado e passou por aqui. Porque o gelo que descobriram na superfície desse objeto é o nitrogênio sólido, que é o mesmo que tem lá em Plutão. Então, hoje, o que tem assim demais é isso aí. É o que eu falei, cara, a gente não sabe, o objeto ele tá muito longe, ele é muito pequeno, ele anda muito rápido, é muito pequeno difícil. Quanto? 400 metros, né? Ele tem 400 metros de comprimento por 100 de largura. Era maior. Então ele é muito pequeno, ele anda muito rápido e ele já tá muito longe pra gente poder ter um estudo assim muito detalhado. Nem dava tempo de mandar alguma coisa pra colar nele. Não dava. Porque quando descobriu, ele já tava indo. Ele muito, Se muito o Bruce rápido. Willis não tivesse velho, né, cara? Exatamente, mandava ele, né, cara? Pô, mandava lá. Eu não sei porque não chamaram de Rama, né? Porque, parece a descrição do... Mas todo mundo... Isso, exatamente. É exatamente isso. Pra quem não leu o Encontro com Rama, tem uma nave circular meio nesse formato aí que vem pra Terra e também o pessoal fica... É asteroide, é não sei o quê, e aí descobrem que é uma nave. Tem muita semelhança mesmo com a história do Rama. Isso aí tem mesmo. É uma doideira. Doido, cara. É uma doideira mesmo. Cara. Mas aí chamou a atenção. Depois, em 2019, descobrimos outro. Só que aí já era um cometa mesmo, também que veio de outro sistema. E o mais legal é que hoje a gente já tem uma ideia que deve ter muitos desses objetos por aí. Aqui no nosso sistema solar, que vem de outros sistemas. Que a gente não consegue... A gente não consegue ver porque a gente tem primeiro, que eles são pequenos e eles andam muito rápido. Então você precisa ter um equipamento muito dedicado para isso. E acertar exatamente o ponto onde ele tá, né? Exato. Agora vai ter um telescópio que estão construindo aí no Chile que acreditam que ele vai descobrir vários desses aí, talvez centenas desse tipo de objeto, porque ele tem o instrumento, ele tem a característica, o tamanho dele e tudo mais, é a câmera que ele vai usar também, que é super poderosa, para poder tentar identificar esse tipo de objeto. Então, assim, formas de a gente se ferrar vindo do espaço são esses objetos. Explosões solares. Isso que eu ia falar, como chama isso? É explosão solar? Explosão solar. Quando tem uma explosão muito forte. Isso. Também é monitorado, é o clima monitorado? espacial que a gente chama. Qual foi o último que teve? Cara, não, o último assim que pesado, foi terrível mesmo, esse aí foi há muitos anos, 200 anos atrás e tal, mas qual que é o grande problema da explosão solar? Não é a explosão solar, cara, é nossa, é porque hoje a gente é baseado, a tecnologia, a gente, o corpo não vai sentir nada. Não, o corpo não vai sentir, mas o que vai acontecer? Vai acabar com a nossa vida, cara. Acaba a internet, acaba a energia elétrica, entendeu? Energia elétrica também? Por quê? A rede elétrica. Por quê? Porque essas partículas carregadas do Sol, elas vêm assim, no nosso corpo, ela não vai fazer tanta coisa, mas na rede elétrica... Ela dá uma bagunçada geral. Dá uma bagunçada. Então teve um evento lá nos anos 1800 e tal, evento de Carrington, que chama, que foi uma grande explosão que teve no Sol, só que naquela época, cara, não tinha tanta tecnologia. Mas o que tinha sofreu. Rádio. Isso, rádio foi danificado. Eletricidade. Hoje seria um grande problema. Porque a nossa sociedade está baseada na tecnologia. Esse aqui é o grande drama, entendeu? Então, a parte de comunicação e tudo sofreria muito. Satélites. Satélite é a primeira coisa. Esses 5 mil satélites aí, boa parte deles que não tem proteção. Os de hoje já saem com uma proteção a mais. Mas tem uma coisa que a gente possa colocar no espaço para proteger a gente? Uma manta? Não, aí não tem. Não tem o que fazer. Não tem. Aí é só mesmo monitorar e, por exemplo, se deu uma grande explosão no Sol, aquela rajada de partículas lá vai demorar uns 3 dias para chegar na Terra. Então a gente fica monitorando. O Sol está a distância do Sol para cá? 150 milhões de quilômetros.
É mais longe do que daqui pra Zona Leste. Um pouco, não é? Daqui até o... Dependendo do trânsito, bate igual. Bate, tá né? bom, então dá um tempo pra gente Isso, calcular. dá uns 3 dias. Quando Tá. tem, tanto que até o pessoal fala, o pessoal fica monitorando o sol pra ir ver a aurora. Porque quando dá explosão, você sabe que Já vai demorar correm pra 3 lá. dias. Aí eles já vão pro lugar pra poder ver as auroras e tal. Se for uma grande explosão dessa, a gente tem 3 dias pra se preparar. Tá. Tá? Ou pra pelo menos saber o que vai acontecer, desligar alguma coisa. Que nem Tirar os mãe fala, tira da astronautas. tomada as coisas, filho. Isso aí. Tirar os astronautas da estação espacial, desligar alguma coisa, fazer algum plano aí de contingência pra gente sofrer menos. Não dá pra gente calcular isso daí. Não é uma coisa cíclica do Sol que de tanto em tanto tempo. É uma cíclica. É meio cíclico? É cíclico. A cada 11 anos, agora nós estamos entrando no máximo de atividade. A cada 11 anos Qual o que Sol... vai ser o pico? O pico 2025, por aí. Eita. Veio o Mastral aqui, ele falou que 2024 que é o ano Que é o ano treta. Porque ele fez parte de uma irmã... Aliás, assistam o vídeo aí. Falou que ele fez parte de uma irmandade que no 2024... Esse é o ano. É o ano, cara. Então, 2025 vai ser o pico, mas é o que eu falo, cara. Essas coisas são monitoradas, entendeu? Então, o negócio da asteroide é monitorado, a tempestades solares, né, que são essas grandes explosões, são monitoradas também. Assim, não tem lá muito o que a gente fazer, porque é uma coisa natural, né? Agora, e a nossa sociedade hoje está baseada na tecnologia. Aí a gente vai sofrer. O Vinícius Silva falou aqui, ó, boa noite, o Sérgio nos inspira. Como argumentar a pergunta, por que gastar bilhões para buscar vida em Marte, ao invés de usar grana para cuidar da nossa aqui na Terra? Sempre escuto esse tipo de coisa. Mas o problema é que, eu vou deixar ele responder, mas eu fico indignado porque esse argumento serve para qualquer coisa. Por que você vai fazer tal coisa se precisa salvar a vida, né? Investir em satélite de internet se você pode construir hospital. Por que você vai fazer pizza se você pode fazer pão e mata a fome de mais gente? Vai agora, eu tá indignado. Mas... Não, essa pergunta aí é uma pergunta que surge direto. O pessoal fica, por que a NASA tá gastando lá 3 bilhões pra ir procurar a vida em Marte e tem gente aqui na Terra passando fome pra caramba? Cara, existe um negócio que a gente chama spin-off. O que é o spin-off? O dia que o cara resolveu fazer esse garfo aqui, ele precisou o design, ele precisou moldar esse plástico, moldar isso aqui. Tudo isso que ele aprendeu aqui, ele não aplicou só nesse garfo. Ele aplicou em milhares de coisas que a gente usa hoje. Quando o homem foi pra Lua, os caras desenvolveram caneta esferográfica. É mesmo? Desenvolveram um monte de coisa. Caneta que escrevia porque a caneta tem que escrever assim. O cara tinha que escrever aqui. Como quase... Então, cara, teve muita coisa. Relógio de digital, essas coisas, entendeu? Travesseiro da NASA. Travesseiro da NASA veio depois, isso aí. Ou seja, colocar um computador que antes ocupava uma sala dentro de uma nave. E por que o cara fez isso? Porque hoje, cara, você tem o celular aí no seu bolso. Entendeu? Porque se não fosse o cara lá atrás... E no caso da astronomia, eu falo o seguinte, cara. A câmera do celular é um sensor que a gente chama de CCD. Ele foi desenvolvido na astronomia. Ele foi desenvolvido na astronomia. Porque o sensor que vai... Não é qualquer câmera que vai no telescópio para tirar foto. Os caras desenvolveram esse sensor chamado CCD para fazer as imagens. Ele era grande e tal. O pessoal diminuiu ele e enfiou ele aonde? No seu bolso. Outra coisa, você vai sair da sua casa e vai para tal lugar. Você vai lá no Waze da vida, você vai lá no Google Maps e você tá usando o quê? O satélite que a gente gastou bilhões para colocar lá para te ajudar, entendeu? Que na teoria não tá matando a fome. Não tá matando a fome, mas ele não foi feito para matar a fome. Mas aí então, vamos para a parte da fome. Plantações hoje. Nenhuma plantação hoje sobrevive sem um sistema de satélite. As colheitadeiras que rodam aí no Mato Grosso todo, todas elas são guiadas, todas elas são monitoradas por satélite, porque se aquela colheitadeira andar a cada dia 100 metros a mais, aquilo ali vai causar um prejuízo de não sei quanto. Entendeu? Então os caras fazem o traçado do jeito que eles vão colher e tudo mais, é tudo calculado por satélite. Elas têm um sistema de GPS delas, é super preciso para elas andarem daquele jeito. Minério de ferro, que é tirado lá de Carajás, por exemplo, aqueles caminhões todos, a movimentação deles é estudada por GPS para você não perder. Porque se um caminhão daquele atrasa um pouquinho, o somatório de tudo isso vai dar muito problema lá na frente. Outra coisa,
aonde plantar? Então o cara tá falando de comida, eu vou falar de comida. Aonde você vai plantar o arroz? Você precisa do satélite, cara, porque é ele que vai indicar qual que é o melhor terreno para você plantar. Aqui chove mais, aqui chove menos, aqui a temperatura é tanto, a umidade do ar é tanto. O arroz só nasce numa determinada condição. Então você precisa disso. Isso que eu tô falando assim, específico de comida, que foi o que ele falou. É. Mas fora isso, tem os spin-offs que a gente fala, que é, por exemplo, cirurgia da catarata. Foi desenvolvida na Estação Espacial. Por quê? Porque a Estação Espacial ela é um excelente laboratório, cara. Primeiro, ela está fora da Terra, então tem vários efeitos que a gente tem aqui na Terra, no nosso laboratório, que a gente não tem lá. Magnetismo, radiações diferentes, variação de temperatura muito grande. Micro-organismos? Tem menos? Tem menos também, é um ambiente muito mais limpo e tal. Então, por exemplo, cirurgia de catarata é um negócio que foi desenvolvido dentro da Estação Espacial, que hoje, cara, salva muita gente por aí. É feita, né, praticamente, é feita de graça aqui no Brasil para milhares de pessoas. Então, o programa espacial, embora tenha coisas que possam parecer muito longe da nossa realidade, não é, cara. Tem muita coisa que a gente usa e a gente nem sabe, entendeu? Uma coisa independe da outra, né? Não é porque nossa, estamos gastando esse dinheiro que vamos deixar de gastar em outra... Não tira a responsabilidade de resolver o problema da fome. E outra coisa também, que o pessoal fala muito isso, falando assim, cara, porque a NASA tem uma grana infinita. Não tem, pessoal. O orçamento da NASA, ele gira na casa dos 20 bilhões de dólares. Esse é o orçamento. 20 bi. O orçamento das Forças Armadas Americanas gira na casa dos 700 bi. Nossa, eu ia falar que era o dobro. Então, cara, chega pro cara lá e fala assim, por que você tá desenvolvendo esse avião aí com esse míssil, em vez de estar matando a fome da galera? Mas pegam no pé do programa espacial, cara. Cara, eu não entendo isso. É 20 bilhões, não é nada, cara. O orçamento da NASA hoje é muito pequeno mesmo. Se comparado com o PIB americano, é muito pequeno. Ele já foi grande na época do programa Apollo. Hoje ele é muito pequeno e o orçamento das Forças Armadas é gigantesco. Os caras treinam lá no meio do deserto americano, cara. Eles gastam bilhões por dia, só treinando, só dando tiro em pedra, em areia. Mas, é isso aí, porque os Estados Unidos estão envolvidos em guerra e tal. Eles têm a justificativa deles, entendeu? Então... Eu daqui a pouco eu vou chamar o chat aí, eu só queria falar uma coisa que foi interessante que você falou, essa coisa do tempo que demora do Sol para chegar aqui. São Isso. 3 dias. 3 dias. Quando eu percebi, não sei quem me falou, se foi meu pai ou se eu vi em algum filme, quando eu descobri, criança ainda, que eu tava olhando pro céu, e tinha estrela que eu podia estar olhando, que ela podia já não existir, isso mudou minha cabeça de um jeito. Deve ter gente que deve estar falando, o que ele tá falando, eu tô doido. Explica pro pessoal o que é isso, que pode ter explodido uma estrela agora, e se ela tá há 100 mil anos, vai demorar 100 mil anos pra gente descobrir. Mas é o tempo que o tempo que a luz demora pra chegar até a gente. Cara, a gente tá vendo um céu do passado, então. É isso. O céu que a gente tá vendo... É porque, assim, o Sol, na verdade, ele tá a 8 minutos-luz da Terra. Então, a luz do Sol demora 8 minutos para sair de lá e chegar na Terra. É que essa rajada aí de partícula, ela não viaja na velocidade da luz. Ela viaja mais lenta porque ela é uma corrente de coisa. Então, ela demora 3 dias. Mas o Sol é 8 minutos-luz. Então, quando você olha pro Sol, você tá vendo que o Sol era há 8 minutos atrás. Você não tá vendo o momento agora presente? Não. Presente não. Caramba. 8 minutos atrás. E aí você vai indo. A estrela mais próxima do Sol, que é a Próxima Centauri, ela tá 4,2 anos-luz. Ou seja... Quando eu olho para ela no céu, eu tô vendo como ela era 4 anos atrás. Caramba. A luz dela demora 4 anos para sair dela e chegar aqui. E aí vai indo. Então tem estrelas que estão a 1000 anos-luz. A luz dela demora 1000 anos. Tem galáxia que está a 50 milhões de anos-luz. Ou seja, a luz dela saiu de lá quando os dinossauros ainda estavam aqui na Terra. Demorou 50 milhões de anos para a luz chegar até a gente. E é por causa mas isso dá uma noção pra gente de quando é o agora, então? O agora. Porque no universo inteiro o agora não é o agora. Você tá me vendo aqui, que você tá milissegundos... o tempo que demora para chegar daqui pro meu cérebro. Exatamente, é milissegundos que demora. Fala quando é agora. Fala agora. Agora. Já passou. Exatamente. Fala agora de novo. Agora. Já passou. O Thiago Handertmark. É isso aí mesmo,
Ele fala, o Sérgio mencionou que a Lua Europa possui muito dos ingredientes necessários para a origem da vida como conhecemos. Por que ele é cético sobre vidas complexas no universo, mesmo existindo esse exemplo tão próximo a nós? O pessoal pega no meu pé pra caramba, cara. Os caras querem que você seja Eles pegam no meu crente. pé porque eles falam o seguinte: você acredita em vida inteligente fora da Terra? Não acredito, cara. Não tem nem aqui. Essa é uma parte da resposta. É. Aí o pessoal fala, não, mas o universo é muito grande, cara. O universo é não sei o quê, pode ter. Cara, a vida, cara, essa aqui, nós aqui conversando e tal, cara, é uma conjunção de tantos fatores e alguns que a gente talvez nem saiba. Como que surgiu a vida? Que elemento que teve? A combinação. Cara, é muita coisa. E tem hora que tem o pessoal que descobre outras coisas. A posição da Terra, ela é perfeita, né? Então, descobriram, eu até falei isso aí lá no Marcelo Gleiser, cara. Descobriram ano passado que a Lua protegeu a Terra durante 100 mil anos, que foi um período ali crítico para a vida poder se desenvolver. Lembra do exemplo lá do bolo? Sei. Mete o bolo no forno, 180 graus por meia hora. Tira o bolo com 20 minutos. Você vai ter bolo? Não, vai ter um negócio todo destruído. Se você... E mesmo assim, olha só, e mesmo a gente sabendo a receita do bolo, tem muito bolo que dá errado. É. Por quê? Porque tem que estar naquela temperatura, naquele tempo e tudo. Cara, a vida tem muitos fatores, muitos, cara. A gente não sabe. É o lugar onde está a Terra, é o tipo de estrela, é a quantidade de radiação, é o campo magnético, é não sei o quê, é o tipo de nutriente, não sei aonde, é a Terra ser um planeta vivo, ativo, onde a superfície está mudando, é ter a quantidade de água certa, é ter o tipo de água certa, é muita coisa e é coisa que a gente nem sabe. Então, para uma vida se desenvolver ao ponto de chegar na nossa, evoluída, conversando, construindo coisa, para mim, não tem mesmo. Agora, em Europa e em Célula, deve ter vida simples, vida microbiana e tal. Não estou falando que você vai chegar lá e vai ter um tubarão gigante no oceano, mas devem ter micróbios e tal, porque aí é muito mais simples, cara. Você não precisa... Para a vida chegar no que a gente conhece, precisou de quantos? 4,5 bilhões de anos, que é a nossa idade, a idade da Terra. Agora, para a vida virar um micróbio, não precisou disso tudo. A não sei quanto tempo atrás já tinha. Então, é por esse motivo. Mas o pessoal gosta de pegar no pé nesse... Mas o lance de você achar que não tem vida inteligente ou não tem uma civilização, ou não teve também para o passado também. Também para o passado. Então, vamos colocar. E aquelas contas que o pessoal faz, sabe? Eu não sei como chama essa conta de... O número de planetas... É isso, chama equação de Drake. Exatamente. Isso. O Drake foi um físico, né, lá atrás, na década de 60, acho que por aí. Ele desenvolveu uma equação que ela tenta dar uma... O resultado dela é uma probabilidade. A probabilidade de ter uma civilização inteligente. Só que, só na equação de Drake, cara, tem muita coisa ali que a gente não sabe, que a gente chuta. Por gente exemplo? chuta. Então ele leva ali em consideração número de estrelas parecidos com o Sol, número de planetas, por exemplo, número de planetas parecidos com a Terra, já é uma coisa que a gente não sabe. É. Aí tudo bem, a gente pode chutar um número? Ele pode, a gente chuta algum número. Só que se eu chutar outro número, vai dar outro resultado, cara, entendeu? Então a própria equação de Drake, que já é uma coisa relativamente simples, que tem poucas variáveis, a gente já não consegue completar ela. Imagina o quanto mais coisa que tem. E outra coisa, a equação de Drake é uma somatória de probabilidade. Porque nada dele é um negócio assim certo, entendeu? É a probabilidade de ter planetas parecidos com a Terra. É a probabilidade de ter... Então isso você tem uma margem ali muito grande, tá? E você vai chutando aqueles números, então é complicado. É complicado. Eu sei que eu desejo, cara. E eu falo até lá com o pessoal. Você tem uma vontade também, né? Tenho, lógico, ia sair de mão dada. Já pensou, cara? Nossa, eu queria muito. Ia ser o primeiro, cara. Então eu não sou contra não, galera. Eu só acho que não... E todas essas fotos, vídeos tal, nada é conclusivo, nada você acha que foi realmente... Não. Teve nenhuma prova mesmo. Não tem nenhum. Hoje, atualmente, a gente não tem nenhuma prova. Cara, todo mundo tem celular hoje em dia, por que ninguém acha mais? Não, e aí me explica o seguinte, todo mundo tem celular, por que o número de avistamento caiu pra caramba? Exatamente. Antigamente era uma imagem preto e branco e tal, agora tá todo mundo... Era uma imagem preto e branca tremida, porque o cara pra fazer a foto tinha que tremer muito, senão não valia. Porque a imagem que aparecia fixa, não, essa aqui é falsa, essa aqui é certeza que é falsa. Mas a tremida, não, olha aqui, ó, tá vendo? Então,
tem isso, né? Caiu muito o número de avistamentos e tal, com a quantidade de câmera, que todo mundo tem uma câmera, era pra ter muito mais, né? Com certeza. E outra coisa também, o lance de ter vida inteligente, ainda tem outro problema. Além de ter vida inteligente, é a gente fazer contato ou eles fazerem contato com a gente. Então os caras têm que estar num nível muito avançado. Pra vir nos visitar. Não, e outra. E não se autodestruir, porque é um perigo, né? Foi isso até que nós falamos lá no próprio Marcelo Gleisi, que é uma coisa que pouca gente leva em consideração. E, por exemplo, a própria equação do Drake, acho que ela nem leva em consideração isso, que é o fator de autodestruição. Você vê a gente, né? A gente tá aí num processo mais ou menos de autodestruição. Cara, não é por nada, cara. A gente ou o planeta. Então, mas olha aqui, ó. Nós estamos vivendo o quê, cara? Um vírus. Um vírus. Olha a confusão, cara, que o negócio criou. Negocinho que criou, cara. Em um ano, né? Em um ano. Olha a confusão que o negócio criou. Então tem esse fator aí de autodestruição que pouca gente leva isso em consideração, mas é um negócio muito sério de se levar quando a gente estuda esse lance de... que a civilização chegar num ponto tecnológico avançado e que não se destrua com essa tecnologia. Exatamente. Se ela conseguir passar isso, aí talvez... Pode ser. Cara, e aí ela tem que vir nos visitar. E aí eu até brinco lá no canal, né? Tem que querer, né? Cara, você acha que vai vir um extraterrestre, vai viajar metade da galáxia pra vir aqui em Peruíbe, que eu não sei porque eles adoram Peruíbe, amassar mato ali em Peruíbe. São Tomé das Letras, né? São Tomé das Letras, Peruíbe, que eles gostam. Prudentópolis, no Paraná. Adoram. Varginha. Minas, eles gostam bastante de Minas. Eles gostam, entendeu? O cara vai vir aqui amassar mato, vai vir aqui furar a vaca, entendeu? Porque o cara vai fazer isso, empilhar pedra. Não, essas pedras aqui foi os caras que... Não, cara, o cara não vai atravessar a galáxia fazer isso, não. Se eles fizerem isso, são muito burros, cara. Eles iam entrar aqui destruindo todo mundo, cara. Nem ia sobrar ninguém pra Até o lance das pirâmides, né? Já tem resposta pra como foi construído, né? E tem esse negócio. Hoje nem tanto, mas tudo que não tinha resposta... alienígena. ET. Mas isso aí é uma coisa do ser humano, cara. De preencher cara, uma lacuna. A gente não sabe a explicação, então, mas é alienígena, e cara. no passado era demônio, né? Aí substituíram por alienígena. E agora vai ser o quê? Não sei o que vai ser daqui pra frente. Né? Então, assim, eu lia Ray Bradbury. Já leu Bradbury? Cara, é meu livro preferido, é Crônicas Marcianas. E tinha uma coisa maravilhosa que era assim. Vou te dar spoiler, mas vale a pena. Os caras fazem uma exploração de Marte. Claro que ele é mais na linha poética do que científica. Não é que nem o Arthur Clarke, o Asimov, assim. E, cara, era bonito, sabe por quê? Porque você via várias levas de colonização de Marte e ninguém encontrava os marcianos. Aí o final, cara, é muito... Puta, é de arrepiar, cara. E o filho quer falar, papai, cadê os marcianos? Aí o pai coloca ele nos ombros dele, coloca nos rios, que eles acham um jeito de colocar rios lá, de tirar água de baixo e tal. Eles olham o reflexo na água e falam, depois de, sei lá... 500 anos, ele fala, ó, os marcianos aí. Eles viraram os marcianos, entendeu? Que nunca existiu, mas eles são os marcianos. Então é poético, mas é bonito pra caramba, por aí, né? Mesmo. Que o espírito humano de colonizar, ele acaba sendo os marcianos, os caras que vão morar em Saturno. E eu tenho visto muita ficção científica hoje em dia que já não coloca Marte, coloca luas de Europa, né? Qual outro lugar que Encélado. Encélado, que é a lua de Saturno. Então, por quê? Cara, então, isso aí mudou muito, né? Essa história de Marte... Marte é um planeta muito fascinante por conta de toda essa história, né? Marciano, né? Tem essa ideia dos marcianos. Exatamente. E de onde que veio isso? Que isso aí é legal pra caramba, porque lá em 1800, quando os caras quando começou a ter um telescópio um pouquinho melhor, e o pessoal começou a observar Marte, um primeiro cara que foi um italiano, chamado Schiaparelli, ele observou Marte e ele viu uns risquinhos. E ele chamou aquilo de canali. Canais. 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 Só que canais, a tradução do canali são canais naturais. Tá. Tipo canais, coisa geológica, de geografia e tal. Quando esse termo foi para os Estados Unidos, traduziram errado. Traduziram nos Estados Unidos como channel de canal que você constrói. Tipo... Canal que foi construído por alguém. Canal de irrigação. Tá. E aí, isso caiu na mão de um cara muito importante também, chamado Percival Lowell. Ele nem era astrônomo, mas ele era empresário e ele tinha um dos maiores observatórios na época. Ele investia muita grana nisso. O sonho dele
era encontrar um planeta perdido no sistema solar. Acabou encontrando depois Plutão, foi descoberto lá no observatório. Foi ele que descobriu Plutão? Não, ele não. Ele só era o dono do observatório. Ah, ele é o cara que Isso. bancava. Só que ele ficou fascinado. Quando chegou essa história da Europa, que Marte tinha canal, ele falou, cara, eu vou começar a observar Marte com o meu telescópio, porque ele é grande também. E ele começou a ver os risquinhos ali. Mas são retos? Então, na época, o telescópio não era tão bom. Então, na verdade, muitos daqueles riscos nem eram os canais, era coisa da ótica mesmo, da época, que acabou enganando eles. E qual que é o grande problema de Marte? Marte tem estação do ano, igual a Terra. Ah, tem também? Tem. Então, se você observa ele numa estação e em outra, essas coisas mudam, essas feições, essas características mudam. O que o cara pensou aí, cara? Os caras estão plantando coisa lá e estão mudando as coisas de lugar. Caramba! Então, esse negócio aí de ter vida em Marte ficou por muitos e muitos anos. Quando a NASA mandou Eu sabia dessa história, que faz todo sentido. Aí, a partir dali, veio toda a história vão observando e falar, tá mudando tá aqui, mudando. Tem alguém lá. Alguém mora lá e tá mudando. Aqui os caras agora estão plantando pro lado de cá. Eles pensavam que eram plantações, que os canais eram sistemas de irrigação. Eles tinham certeza absoluta disso. Caramba. Certeza absoluta. Tanto que aí depois veio todas as histórias lá, a Guerra dos Mundos, tudo veio nisso. Em 1965, a NASA mandou uma primeira sonda para explorar Marte, chamada Mariner 4. Quando ela mandou essa sonda, em 1965, pensava que quando a sonda fotografasse Marte, ia haver floresta lá. Quando a sonda passou, ela só deu uma passada, ela não ficou na órbita, não. E ela tirou 26 imagens de Marte. Quando ela tirou as imagens chegaram e não tinha floresta nenhuma, os caras começaram a ver que era um mundo muito parecido com a Lua e tal, que tinha um monte de cratera e tal. Foi, de um lado, uma decepção, porque eles queriam ver as florestas. Cadê as florestas? E do outro lado, falou, caramba, então é um mundo totalmente novo mesmo pra gente descobrir. E é um negócio novo, você pensar, 1965 até 65... pensava que lá morava gente, cara. Pensava que lá tinha uma raça mesmo. Então é por isso, porque esses livros que eu tô falando do Bradbury e tal, é tudo antigo, é mais antigo do que isso. Isso, vem de toda essa história. Então, Marte acabou tomando conta de toda essa parte de literatura, filme e tudo mais, por conta de toda essa história. Como a Terra é plana, se você aponta... Você vai ver lá o Everest. Não, eu consigo ver a Torre Eiffel, se eu tiver alto pra caramba, porque era tudo consegue. plano. Se eu tiver uma luneta muito forte... Cara, como ninguém pensou nisso da Terra plana? Vou ver o Everest, vou ver a Torre Eiffel. Né? E aí prova, né? Aí prova. Fácil, né? Que doido. E é muito louco, sabe por quê? Porque os outros planetas são redondos, só a Terra é diferente. Ela é diferentona. Mas ela é diferente na teoria deles, cara. É a Terra plena, não é Terra plana. Não, mas é porque esse lance Terra plana é o seguinte, cara. Isso aí é muito ligado em religião. Por causa do criacionismo? Por causa do que eles seguem a Bíblia muito ao pé da letra e tal, não sei o quê. Então a Terra, ela não é um planeta. Na teoria deles, a Terra não é um planeta. O que é? A Terra é um reino, é o reino do Criador. Tá. Então ela é um negócio diferente. Os outros nem são planetas, são orbes, são coisas que o Criador colocou ali. Então isso na teoria deles. Por isso que os outros planetas, eles podem ser redondos e a Terra não, porque a Terra não é. A Terra é um reino. Tá? E tá tudo... E outra coisa, né? Tá tudo dentro do tal do domo. Então o Sol, a Lua... Tá dentro? Tá tudo dentro. O Sol tá dentro? Tudo dentro. Isso eu não sabia, não. Tudo dentro. Não tem coisa pra fora do domo, não tem. Pra fora do domo tem as águas superiores, que eles chamam. Tá. Então o negócio da Terra plana, ele é muito calcado na religião, então. Cara, eu achei que era na maconha mesmo. Acho que os caras fumaram uma maconha e falou, velho, eu saquei uma coisa, cara, não chama planeta, então é plano. É plano. Se fosse redondo... Era redondo. Aí, ó, tá vendo? Aí os caras rindo pra caramba. Alguém escutou e falou, faz sentido, cara. Tá vendo? Aí virou essa loucura. Cara, é isso muito mesmo. Louco. Mas é muito calcado, eles pegam a Bíblia e vão ali então no é por isso, pé. Então É por isso. Cara, eu não tinha pensado por esse lado. E tá tudo dentro do domo. Não existe universo, não existe espaço, não existe nada disso. É tudo dentro do domo. Tipo uma projeção no domo pra gente se sentir... É uma coisa bonita pra gente ver. É tudo dentro do domo. A Lua e o Sol são luminares, que eles chamam. Tem todo um nome, entendeu? Não, e eu já vi entrevista com os caras... Falam que na Antártida tem um muro alto, tipo o muro lá do Game of Thrones, sabe? Exatamente, tem um muro de gelo. Tem uma muralha. É um muro de gelo. Olha que louco. Aí você pergunta, eu vi os caras perguntando, tá, e você escalar essa muralha?
E eu falei, não, você não consegue. Você desaparece aqui e aparece do outro lado. Tipo Efeito Super Mario. Pac-Man. É Pac-Man. Efeito Pac-Man. Pac-Man, É o exatamente. efeito Pac-Man. É isso Tem mesmo. resposta pra tudo, Eles velho. têm E quando resposta. eles não têm resposta, sabe o que eles falam? É que eles não querem que a gente descubra. Eles. Ninguém, isso aí. ninguém sabe quem são eles. É isso mesmo. Parece minha mulher. Quando eu fazia show, ela fala assim, ó, cuidado com essas putinhas, essas minas que ficam dando em cima. Eu falo, quem que são elas? Ela fala, são elas. Elas. Eu nunca falo quem é, não. São elas que ficam dando like nas suas fotos. Eu falei, mas quem dá foto? Elas. Que mas doideira, cara. Eles falam mesmo, tem um muro de gelo e É. outra, que às vezes você não consegue Mas nem embaixo, chegar perto. Tá, tipo uma pizza. Aliás, se quiser comer pizza, tem aqui, tem o Tá, cheiro tá beleza. bom pra caramba. Então tem aqui a terra, tem como O chama? domo, O domo. o domo. E embaixo aqui, o que é embaixo? Tem o que aqui embaixo? Então, aí embaixo tem a raiz das coisas e tudo mais. Tá, mas Eles têm uma explicação. Tem uma explicação. Tem uma lá. explicação. Eles têm explicação pra tudo. E a gente debatendo isso agora. Né? Tá vendo? Tá vendo? Os caras conseguiram a gente falar sobre a Terra plana, cara. Sextou. Sextou! Sextou na Terra plana, né? Terra plana! Ei. Cara, eu acho isso muito engraçado e eu acho engraçado como tem gente que leva a sério. E muito a sério. E muito, não é e pouco, fica, não. E fica puto. Eu fiz um vídeo sobre Terra Puto? plana. Não é que fica A puto, galera cara. Eles te dando ameaçam, dislike. cara. Eles te Ameaçar? ameaçam. Eu vou te jogar por acima da Vou te muralha jogar, e você vai Não, desaparecer. Cara, eles te ameaçam, mesmo? já quiseram me pegar, me bater e tudo, já Mas me falando ameaçaram. que você tá... É tipo, você é um Cara, falam que eu sou um, não é capaz, herege, né? Herege. Falam que eu sou um vendido pra porque você faz parte do eles. Isso, entendeu? eu faço parte do eles. Essa grande... Eu sou da conspiração. Isso aí, eu sou da conspiração. E eu tô enganando, tá aí. Esse cara fica enganando vocês. Falam que eu tô enganando todo mundo, entendeu? Que eu faço parte da NASA. Eu falei, cara, primeira coisa, cara, se eu ganhasse 1 centavo da NASA, cara, eu ia ser o cara mais insuportável do mundo, cara. Que eu ia sair andando e falando pra todo mundo, cara, eu ganho dinheiro da NASA. Mas na cabeça deles, a NASA é um negócio de conspiração? Cara, então, na cabeça deles existe toda uma grande conspiração global. Não chegamos na mundial. Lua. Não chegamos na Lua. Jamais. Não, né? Jamais. Não tem nem como. Não tem nem como. Sobe. A Lua tá dentro, tá né? dentro do domo. Não tem nem como, entendeu? Pra eles não tem nem como. Uma escada, né? Exatamente. O mundo Truman lá, né? Isso. É mesmo, é o mundo de Truman, cara. Era uma redoma também. É isso. É um mundo de Truman. Mesmo. Ele bate, tem uma hora que ele tá com o barquinho. Ele vai com o barquinho e bate na parede. Faltou ali o Truman colocar a parede de gelo só, mas é o Truman. Cara, é mesmo, é o mundo de Truman. É o Truman. Mas eles têm, cara, eles acham que é tudo uma conspiração global pra enganar todo mundo e eles estão vindo com a solução pra te libertar, entendeu? Então você estudou matemática, toda essa física que você estudou, cara, isso aí tudo foi feito pra te enganar, foi tudo colocado na sua cabeça pra, entendeu? E nós que estamos vindo aqui com a verdade, nós vamos te salvar, nós vamos te libertar disso. O louco é o seguinte, isso sempre existiu na história dos seres humanos, né? Sempre teve um pessoal defendendo umas coisas e a ciência correndo do lado, sempre teve. O estranho é ser agora, né? Com tanta prova que tem, porque teve uma época que os caras não é que acreditavam que a gente tava em cima de um casco de uma tartaruga, não tinha esse papo? Essa é um início dessa história aí, que o pessoal até brinca embaixo. Sabia disso, Mandíbula? A gente tava em cima de um grande casco de tartaruga. Essa eu não sabia. Não, e que as caravelas podiam chegar num lance que elas cairiam, né? Que no limite do mundo, cara. Mas isso aí era o que acreditavam na época das grandes navegações também, né? Que se você fosse muito, sei lá pra onde... Na verdade, sim, bem antes das grandes navegações, a gente já sabia que a Terra não era plana. Já tinha esse conhecimento. Já tinha esse conhecimento. 2, 3 mil anos atrás a gente já sabia. Quem que falou que a Terra... Cara, foi o Eratóstenes, fez experimento lá com a Alexandria e tal. Ele viu, colocou a estaca lá e via que o Sol num lugar dava uma sombra, no outro dava outra. A única explicação, cara, é que tinha uma curvatura ali. A Terra só podia ser curva. A Terra não era plana. Senão a estaca numa cidade na outra... Só cerebral o cara chegou nisso, sem observar. Não, ele fez experimento. Ele pôs a estaca lá, pôs na outra, mediu e tudo e mostrou que a sombra é diferente e tal. Então, cara, não tem explicação. Mas o pessoal aceitou? Aceitou. Isso aí foi aceito e tal, não sei o quê. Aí nas grandes navegações tinha tinha um efeito ali do pessoal... Cara, você é maluco de ir atravessar aquilo ali. O que vai ter ali? Cara, não sei. Diz uma lenda aí que chegou ali é o fim do mundo, então você vai cair. Só que aí os caras vinham, né, cara? Vinham e ninguém nunca caiu, né? É porque a ambição do ser humano é muito maior do que o medo, né, cara? Isso eu acho foda do ser humano. A gente fala, cara, pode ser que eu me ferre, mas eu vou.
Um É o espírito astronauta. exploratório, cara. É o Um espírito. astronauta é um cara louco. Pensa bem, pode explodir. Eu tô em cima de Uma bomba. de uma Uma bomba. É uma E eu bomba. vou, cara. É. E eu acho isso... Até o pessoal pergunta assim pra mim, por que nós vamos pra Marte? Eu falei, cara, imagina se lá, em 1500, alguém chegasse pro Pedro Álvares, cara, o que você vai fazer pegar esse navio aqui, cara? Pra onde Fica você quieto vai? em Fica casa. aqui. Acabou, cara. A gente Não adianta, o ser humano quer saber o que tem. Ele quer explorar, cara. É um negócio nosso.